5 de setembro, tempo comum, 23º domingo. Ouvir a Deus e falar dele. O milagre da cura de um surdo mudo. Não devemos permanecer calados ante a ignorância religiosa. Falar com clareza e simplicidade, também na direção espiritual. A liturgia da missa desse domingo é um apelo à esperança, à plena confiança no Senhor. No momento de tribulação, o profeta Isaías levanta-se para reconfortar o povo eleito que vive no desterro. Anuncia o alegre retorno à pátria. Dizei aos covardes de coração, sede fortes e não temais. Eis que o vosso Deus trará a vingança e a retribuição. Ele próprio viverá e vos salvará. E o profeta vaticina prodígios que terão o seu pleno cumprimento com a chegada do Messias. Descerra-se-ão os olhos dos cegos e abrir-se-ão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os servos e desatar-se-á a língua dos mudos. As águas jorrarão no deserto e as torrentes na estepe. Com Cristo todos os homens são curados e as fontes da graça sempre inesgotáveis convertem o mundo numa nova criação. O Evangelho da Missa narra a cura de um surdo mudo. O Senhor levou-o a um lugar à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois olhou para o céu e disse, Ephta, que quer dizer, abre-te. E imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, e falava claramente. Os dedos significam a poderosa ação divina, e a saliva evoca a eficácia que lhe era atribuída para aliviar as feridas. Ainda que a cura tenha resultado das palavras de Cristo, o Senhor quis utilizar nessa ocasião, como aliás em outras, elementos materiais visíveis para dar a entender de alguma maneira a ação mais profunda que os sacramentos iriam efetuar nas almas. Desde os primeiros séculos e durante muitas gerações, a Igreja serviu-se desses mesmos gestos do Senhor para administrar o batismo, enquanto orava sobre a criança que era batizada. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te conceda que a seu tempo possas escutar a sua palavra e proclamar a fé. Nesta cura que o Senhor realizou, podemos ver uma imagem da sua ação nas almas. Ela livra o homem do pecado, abre-lhe os ouvidos para que escute a palavra de Deus e solta-lhe a língua para que louve e proclame as maravilhas divinas. É uma ação que tem início no momento do batismo. Por intervenção do Espírito Santo, digitus paternae dexterae, o dedo da destra de Deus Pai, como a chamada liturgia, mas que se prolonga pelo resto da nossa vida. Santo Agostinho, ao comentar essa passagem do Evangelho, diz que a língua de quem está unido a Deus falará do bem. Porá de acordo os que estão desavindos, consolará os que choram. Deus será louvado, Cristo será anunciado. É o que nós faremos se tivermos o ouvido atento às contínuas moções do Espírito Santo e a língua preparada para falar de Deus sem respeitos humanos. Existe uma surdez da alma que é pior que a do corpo, porque não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. São muitos os que têm os ouvidos fechados à palavra de Deus, e são também muitos os que se vão endurecendo cada vez mais ante as inúmeras chamadas da graça. O nosso apostolado paciente, tenaz, cheio de compreensão, acompanhado de oração, fará com que muitos dos nossos amigos ouçam a voz de Deus e se convertam em novos apóstolos que a apregoem por toda parte. Não podemos ficar mudos quando devemos falar de Deus e da sua mensagem sem constrangimento algum. Antes, vendo isso, um título de glória, os pais aos seus filhos, desde a primeira infância e continuando depois com dom de línguas, na puberdade e na juventude, o amigo ao amigo, com sentido de oportunidade, mas sem receios, o colega do escritório aos que trabalham ao seu lado, com o seu comportamento exemplar e alegre e com a palavra que estimula a sair da apatia. O estudante aos colegas em uma universidade com quem convive tantas horas por dia. Os motivos para falar da beleza da fé, da alegria incomparável de possuir a verdade de Cristo são muitos. Mas dentre todos eles destaca-se a responsabilidade recebida no batismo, de não deixar que ninguém perca a fé ante a avalanche de ideias e de erros doutrinais e morais que inunda o mundo
e perante os quais muitos se sentem indefesos. Os inimigos de Deus e da sua igreja, manipulados pelo ódio imperecível de Satanás, mexem-se e organizam-se sem tréguas. Com uma constância exemplar, preparam os seus quadros, mantêm escolas, dirigentes e agitadores, e com uma ação dissimulada, mais eficaz, propagam as suas ideias e levam aos lares e aos lugares de trabalho a sua semente destruidora de toda a ideologia religiosa. O que não deveremos fazer nós, os cristãos, para servir o nosso Deus, sempre com a verdade? Vamos permanecer impassíveis? Peçamos ao Senhor fé e audácia para anunciar com clareza e simplicidade as magnália dele, as maravilhas de Deus, de que somos testemunhas, como fizeram os apóstolos depois do dia de Pentecostes. Santo Agostinho aconselha-nos: se amais a Deus, atraí para que o amem todos os que se reúnem convosco e todos os que vivem na vossa casa. Se amais o corpo de Cristo, que é a unidade da igreja, estimulai a todos para que gozem de Deus e dizei-lhe com Davi: engrandecei comigo o Senhor e louvemos todos juntos o seu santo nome. E nisto não sejais parcos nem tímidos, mas conquistai para Deus todos os que puderdes e por todos os meios possíveis, conforme a vossa capacidade, exortando-os, suportando-os, suplicando-lhes, conversando com eles e falhando-lhes com toda a mansidão e suavidade da razão de ser das coisas que diz respeito à fé. Não fiquemos calados quando tantas são as coisas que Deus quer dizer através de nossas palavras. Chegou o tempo em que se descerrarão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Se abrirão e o coxo saltará como um servo e a língua do mudo cantará. Esses prodígios realizam-se nos nossos dias com uma profundidade muito maior do que aquela que o profeta tinha previsto. Realizam-se na alma que é dócil ao Espírito Santo. São Marcos transmite-nos a palavra aramaica que Jesus utilizou: Ephta, abre-te. É uma ordem que o Senhor nos faz chegar de muitas maneiras à intimidade da alma, sob a forma de um conselho imperativo do Espírito Santo. A boca deve abrir-se e a língua deve soltar-se para falar com clareza sobre o estado da alma na direção espiritual. Os que dispõem desse meio seguro de progresso espiritual devem ser conscientes da necessidade absoluta de serem muito sinceros, de exporem com simplicidade a sua situação interior, os desejos de santidade que os movem e as tentações do inimigo, as vitórias que alcançam e os desânimos que os assaltam. E o ouvido deve estar desimpedido para escutar atentamente os vários ensinamentos e sugestões que o mestre lhes quer fazer chegar por esse meio. Com essa sinceridade e docilidade, a batalha está sempre ganha, por mais difícil que seja. Com a duplicidade, o isolamento e a soberba do critério próprio, está sempre perdida. É o Senhor quem cura e utiliza os meios que quer, sempre desproporcionados. São Vicente Ferrer afirmava que Deus não concede nunca a sua graça àquele que, tendo à sua disposição uma pessoa capaz de instruí-lo e dirigi-lo, despreza esse meio eficacíssimo de santificação, julgando que se basta a si própria e que pelas suas próprias forças pode procurar e encontrar o que é necessário para a sua salvação. Aquele que tiver um diretor e lhe obedecer sem reservas e em todas as coisas, ensino santo, chegará mais facilmente à meta do que se estiver sozinho, ainda que possua uma inteligência muito aguda e muitos livros sábios sobre as coisas espirituais. Há um qualitativo que define perfeitamente como deve ser a nossa sinceridade nos assuntos relativos à nossa alma: selvagem. É a sinceridade do homem reto, sem duas caras, que não se importa de ficar mal, que sabe que é uma insensatez fingir ou dourar a pílula, diante de quem lhe pode dar a orientação certeira para sair dos seus problemas, desde que os conte. Tens de amar e procurar a ajuda de quem orienta tua alma. Na direção espiritual, põe o descoberto do teu coração por inteiro, podre, se estiver podre, com sinceridade, com ânsias de curar-te, senão essa podridão não desaparecerá nunca. Se recorres a uma pessoa que só pode limpar a ferida superficialmente, és um covarde, porque no fundo vais ocultar a verdade, com um prejuízo para ti próprio. Não nos esqueçamos, por fim, de que os conselhos que recebemos para nossa orientação espiritual são instrumento da ação do Espírito Santo na nossa alma. É que é por isso, não por nos convencerem ou para fazermos uma experiência, que os escutamos com docilidade, decididos a praticá-los a todo custo.
Não te limites a falar ao Paráclito, escuta-o. Reza-lhe assim: Divino hóspede, mestre, luz, guia, amor, que eu saiba acolher-te e escutar as tuas lições e inflamar-me e seguir-te e amar-te. Na Santíssima Virgem temos um modelo completo desse escutar com o ouvido atento que Deus nos pede, para pô-lo em prática com uma indisponibilidade total. Na Anunciação, Maria entregou-se a Deus completamente, manifestando a obediência da fé. Aquele que lhe falava mediante o seu mensageiro, prestando-lhe obséquio pleno da inteligência e da vontade. Recorremos a ela ao terminarmos a nossa oração, pedindo-lhe que nos ensine a ser muito sinceros, a ouvir atentamente tudo que nos é dito de parte de Deus e a pô-lo em prática com docilidade de crianças.